Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade à leitura da obra Quincas Borba, do Machado de Assis. Então, eu já vou pedir meu like, já vou pedir que você compartilhe muito com seus amigos e que, se seja novo por aqui, já se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Hoje nós vamos ler da página, nessa edição aqui que eu tenho, né, na Nova Fronteira, desse box maravilhoso que eu tenho aqui, ó. Esse box aqui conta com o compilado de todas as obras do Machado. Aqui, ó, lindo, né? Vou deixar na descrição, inclusive, para você comprar se você quiser, tá bom? E vou deixar na descrição também o link para você comprar a obra individual, uma edição da Martins Fonte bem bonita. Mas se você já tiver a sua aí, né, leia aí comigo, acompanhe a leitura aqui comigo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, saiba que tem uma playlist desde o primeiro dia de leitura, tá? Esse daqui é o 9º dia de leitura, então corre lá assistir os outros vídeos, tá bom? E aí você volta aqui para esse vídeo para você cronologicamente seguir certinho a história comigo, tá bom? Então nessa edição aqui que eu tenho, eu vou ler da página 329 até a página 341. Então, a 329 aqui no finalzinho, que inicia o capítulo 101, e até a 341, que finaliza o capítulo 109. Tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Vocês se lembram, né, que o Rubião, ele se viu ali numa situação meio complicada, porque ele se viu meio que apaixonado pela Sofia, né? Mulher do seu amigo Palha, mas ele também viu uma situação um pouco estranha entre Sofia e Carlos Maria, tá meio desconfiado. O que será que vai acontecer? Ah, vocês viram também, né, que ele tá aí meio envolto com política. Será que ele vai, de fato, entrar pra política? Será? Vamos ver o que vai acontecer. Foi nesse estado que o veio achar a notícia da morte do Freitas. Chorou uma lágrimas escondidas, tomou a si custear as despesas do enterro e acompanhou o defunto. Na tarde seguinte, ao cemitério, a velha mãe do finado, quando o viu entrar na sala, quis ajoelhar-se aos pés dele. Rubião abraçou-a a tempo de impedir-lhe o gesto. Esse ato do nosso amigo fez grande impressão aos convidados. Um deles veio apertar-lhe a mão. Depois, a um canto, baixinho, contou-lhe a injustiça de demissão que recebera, dias antes. Demissão assintosa por causa de intrigas. Imagine, Vossa Excelência, que aquilo é, com perdão da palavra, um covil de patifes. Chegou a hora de sair o enterro. As despedidas da mãe foram dolorosas. Beijos, soluços, exclamações, tudo de mistura e lacinantes. As mulheres não conseguiram arrancá-la dali. Foram precisos 2 homens e um emprego de força. Ela gritava e teimava por tomar ao cadáver. Meu filho, meu pobre filho. Um escândalo, insistiu o demitido. O próprio ministro dizem que não gostou do ato, mas Vossa Excelência sabe, para não desmoralizar o diretor. Pam, 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 soavam os martelos surdamente, pregando o caixão. Rubião acedeu ao pedido que lhe faziam de pegar em uma das argolas e deixou-o demitido. Fora, alguma gente parada, os vizinhos às janelas, debruçavam-se uns sobre os outros, com os olhos cheios daquela curiosidade que a morte inspira aos vivos. Ao demais, havia o cupê do Rubião, que se destacava das calças velhas. Já se falava muito daquele amigo do finado, e a presença confirmou a notícia. O defunto era agora apreciado com certa consideração. No cemitério não se contentou Rubião com deitar a pá da terra, ato em que foi o primeiro, por solicitação de todos, esperou que os coveiros enchessem a cova com as suas grandes pás do ofício. Tinha os olhos úmidos, acabou, saiu, ladeado pelos outros, e à porta, com uma só chapelada para a direita e para a esquerda, saudou a todas as cabeças descobertas e curvas. Ao entrar no cupê, ainda ouviu essas palavras, a meia voz. Parece que é senador, ou desembargador, ou coisa assim.
Era noite, entrada. O Bião vinha por ali abaixo, recordando o pobre diabo que enterrara, quando, na rua de São Cristóvão, cruzou com outro cupê, que levava 2 ordenanças atrás. Era um ministro que ia para o despacho imperial. O Bião pôs a cabeça de fora, recolheu-a e ficou a ouvir os cavalos das ordenanças, tão iguaizinhos, tão distintos, apesar do estrépito dos outros animais. Era tal a tensão do espírito do nosso amigo que ainda os ouvia. Quando já a distância não permitia, a audiência catrapus, catrapus, catrapus. Ao 7º dia da morte de Dona Maria Augusta, rezou-se a missa de uso, em São Francisco de Paula. O Bião lá foi, e lá viu Carlos Maria. Tanto bastou para precipitar a devolução da carta. 3 dias depois, meteu-a no bolso e correu ao Flamengo. Eram 2 horas da tarde. Maria Benedita fora visitar as amigas da vizinhança, que a tinham acompanhado nos primeiros dias de aflição. Sofia estava só, vestida para sair. Mas não importa, disse ela, convidando-o a sentar. Fico ou saio mais tarde. O Bião retorquiu que a demora era curta, vinha dar-lhe um papel. Em todo caso, sente-se, também se pode dar um papel sentado. Estava tão bonita que ele hesitou em dizer-lhe as palavras duras que trazia de cor. O luto ia-lhe muito bem, e o vestido parecia uma luva. Sentada, via-se-lhe metade do pé, sapato raso, meia de seda, coisas todas que pediam misericórdia e perdão. Quanto à espada daquela bainha, assim chama a alma um velho autor, parecia não ter gume e nem campanhas. Era uma ingênua faca de marfim. O Bião esteve a pique de fraquear. A primeira palavra arrastou as outras. Que papel? Perguntou Sofia. Um papel, que suponho grave, respondeu ele, contendo-se. Não se recorda ou não sabe que perdeu uma carta? Não. Costuma escrever cartas? Tenho escrito algumas, mas não me lembra-se grave. Deixe ver. O Bião tinha os olhos desvairados. Não disse nem fez nada. Levantou-se para sair e não saiu. Depois de alguns instantes de silêncio e inquietação, continuou sem raiva. Não é segredo para a senhora que lhe quero bem. A senhora sabe disso. E não me despede nem me aceita. Anima-me com os seus bonitos modos. Não me esqueci ainda de Santa Teresa, nem na nossa viagem no trem de ferro, quando vínhamos os 2 com seu marido no meio. Lembra-se? Foi a minha desgraça aquela viagem. Desde aquele dia a senhora me prendeu. A senhora é má, tem gênio de cobra. Que mal lhe fiz eu? Vá que não gosta de mim, mas podia desenganar-me logo. Cale-se, vem gente, interrompeu Sofia, erguendo-se também e olhando para o lado da porta. Não vinha ninguém. Entretanto, podiam ouvi-lo, porque a voz do Rubião ia aquecendo e crescendo. Cresceu ainda mais. Já não pleiteava esperanças, abria e despejava a alma. Não me importa que ouçam, bradou ele. Podem ouvir-me, agora digo tudo. A senhora bota-me para fora e tudo acaba. Não, não se pode fazer sofrer assim um homem. Cale-se, pelo amor de Deus. Qual Deus? Ouça-me o resto, porque eu estou disposto e não quero guardar nada. Desatinada, receando deveras que algum criado ouvisse, Sofia levantou a mão e tapou-lhe a boca. Ao contato daquela epiderme querida, o Bião perdeu a voz. Sofia retirou a mão e dispôs-se a deixar a sala, mas chegando à porta parou. O Bião caminhara até a janela para convalescer da explosão. Sofia, depois de estar alguns segundos à escuta, tornou à sala e foi sentar-se com grande rumor de saias, na otomana de cetim azul, compra de poucos dias. O Bião voltou-se e deu com ela, abanando repreensivamente a cabeça. Antes que ele falasse, Sofia pôs o dedo na boca, pedindo-lhe silêncio. Depois chamou com a mão. O Bião obedeceu. Sente-se naquela cadeira, disse ela. E continuou, depois de o ver sentado. Tenho razão para zangar-me com o senhor. Não faço, porque sei que é bom. Estou que é sincero. Arrependa-se do que me disse e tudo lhe será perdoado. Sofia bateu com o leque do lado direito do vestido para o abaixar e compor. E depois levantou os braços, sacudindo as pulseiras de vidro preto. Finalmente, pousou sobre os joelhos e, abrindo e fechando as varetas do leque, aguardou resposta. Ao contrário do que esperava,
Rubião abanou a cabeça negativamente. Não tenho de que me arrepender, disse ele, e prefiro que não me perdoe. A senhora ficará cá dentro, quer queira, quer não. Podia mentir, mas que é que rende a mentira? A senhora é que não tem sido sincera comigo, porque me tem enganado. Sofia retesou o busto. Não se zangue, não desejo ofendê-la, mas deixe-me dizer que a senhora é quem tem me enganado, e muito, e sem compaixão. Que ame o seu marido? Vá. Perdoava-lhe, mas que... Mas que? Repetiu ela espantada. Rubião meteu a mão no bolso, tirou a carta e entregou-lhe. Sofia, ao ler o nome de Carlos Maria, ficou sem pinga de sangue. Ele viu-lhe a palidez. Dominando-se logo, perguntou o que era, que queria dizer a carta. A letra é sua. É minha. Mas que diria eu aqui dentro? Continuou tranquila. Quem lhe deu isto? O peão quis referir o achado, mas entendeu ter alcançado o bastante. Cortejou-a para sair. Perdão, disse ela. Abra o senhor mesmo a carta. Não tenho mais nada que fazer aqui. Fique, abra a carta, aqui a tem, leia tudo, dizia a moça, pegando-lhe na manga. Mas Rubião puxou violentamente o braço, foi buscar o chapéu e saiu. Sofia, com medo dos criados, deixou-se ficar na sala. Tão nervosa esteve durante os primeiros instantes que não cuidou da carta. Afinal, virou-a de um lado para o outro sem adivinhar o conteúdo, mas pouco a pouco, embora a senhora de si, lembrou-se que havia ser a circular da Comissão das Alagoas. Rasgou a sobrecarta e era circular. Como é que semelhante papel fora ter as mãos dele? E de onde lhe vinha a suspeita? De si mesmo ou de fora? Correria algum boato? Foi ter com o criado que levava a circular a Carlos Maria e perguntou-lhe se a entregara. Soube que não. Quando o criado chegou à Rua dos Inválidos, não achou o papel no bolso e, com medo, não dissera nada a Ana. Sofia tornou à sala, disposta a não sair. Recolheu a carta e a sobrecarta para mostrá-las a Rubião, a fim de que ele visse bem que não era nada, mas provavelmente suporia a substituição do papel. Maldito homem, murmurou, e começou a andar à toa. Maldito homem, murmurou, e começou a andar à toa. Uma revoada de memórias entrou na alma de Sofia. A imagem de Carlos Maria veio postar-se ante dela, com seus grandes olhos de espectro querido e aborrecido. Sofia quis arredá-lo, mas não pôde. Ele acompanhava de um lado para o outro, sem perder o tom esbelto e másculo, nem o ar de riso sublime. Às vezes via-o inclinar-se, articulando as mesmas palavras de certa noite de baile, que lhe custaram a ele horas de insônia, dias de esperança, até que se perderam na irrealidade. Nunca Sofia compreendera o malogro daquela aventura. O homem parecia querer-lhe de veras, e ninguém o obrigava a declará-lo tão atrevidamente, nem a passar-lhe pelas janelas, alta noite, segundo lhe ouviu. Recordou ainda outros encontros, palavras furtadas, olhos cálidos e compridos, e não chegava a entender que toda essa paixão acabasse em nada. Provavelmente não haveria nenhuma. Puro galanteio, quando muito, um modo de apurar as suas forças atrativas. Natureza de cínico, de fútil. Que lhe importava o mistério? Era um sujeito fútil. Cresceu-lhe o nojo e o desdém. Chegou a rir-se dele. Podia encará-lo sem remorsos, e foi andando por ali fora, vingando-se do bobo. Chamava-lhe de bobo, e fitando no ar os olhos de Imaculada. Em verdade, era ocupar-se demais com tal assunto. Começou a maldizer do Rubião, que evocara semelhante homem do esquecimento, por causa daquela triste circular. Depois, tornou às primeiras lembranças as palavras de Carlos Maria. Se todos a achavam bela, por que não o acharia ele? Que lhe disse? Talvez o tivesse a seus pés, se não se houvesse mostrado tão agradecida e tão rasteira. De repente, a criada que estava na outra sala, ouvindo o rumor de alguma coisa que se quebrava, correu a de visitas e viu a ama, sozinha, de pé. Não é nada, disse-lhe esta. Parece-me que ouvi. Foi aquele boneco que caiu. Apanhe os cacos. O chinês? Exclamou a criada. De feito, era um mandarim de porcelana.
Pobre diabo que estava muito quieto em cima de uma estante. Sofia achou-se com ele entre os dedos, sem saber como, nem desde quando, ao cuidar da sua voluntária humilhação, teve um impulso, parece que raiva de si mesma, e deu com o boneco em terra. Pobre mandarim, não lhe valeu ser de porcelana, não lhe valeu sequer ser dado pelo palha. Mas minha ama, como é que o chinês... Vá-se embora. Sofia recordou todo o seu proceder diante de Carlos Maria. As aquiescências fáceis, os perdões antecipados, os olhos com que o buscava, os apertos de mãos tão forte. Era isso. Tinha-lhe lançado aos pés. Depois o sentimento foi mudando. Apesar de tudo, era natural que ele gostasse dela, e a conformidade moral de ambos não traria o abandono de um. Talvez a culpa fosse outra. Escavou razões possíveis, algum gesto duro e frio, alguma falta de atenção para com ele. Lembrou-se que, uma vez, por medo de o receber sozinha, mandou dizer que não estava em casa. Sim, podia ser isso. Carlos Maria era orgulhoso, a menor desfeita pungia-o. Soube que era mentira. Essa era a culpa. Ou, mais propriamente, capítulo em que o leitor, desorientado, não pode combinar as tristezas de Sofia com a anedota do cocheiro. E pergunta confuso. Então a entrevista da Rua da Harmonia, Sofia, Carlos Maria, esse chocalho de rimas sonoras e delinquentes, é tudo calúnia? Calúnia do leitor e do Rubião, não do pobre cocheiro, que não proferiu nomes, não chegou sequer a contar uma anedota verdadeira. É o que terias visto, se lesses com pausa. Sim, desgraçado, adverte bem que era inverossímil que um homem, indo a uma aventura daquelas, fizesse parar o tilburi diante da casa pactuada. Seria por uma testemunha ao crime. Há entre o céu e a terra muitas mais ruas do que sonha a tua filosofia. Ruas transversais, onde o tilburi podia ficar esperando. Bem, o cocheiro não soube compor, mas que interesse tinha em inventar a anedota? Conduzida Rubião a uma casa, onde o nosso amigo ficou quase 2 horas, sem o despedir. Viu-o sair, entrar no tilburi, descer logo e vir a pé, ordenando-lhe que o acompanhasse. Concluiu que era ótimo freguês, mas ainda assim não se lembrou de inventar nada. Passou, porém, uma senhora com um menino, a da Rua da Saúde, e Rubião quedou-se a olhar para ela com vistas de amor e melancolia. Aqui é que o cocheiro o teve por lascivo, além de pródigo, e encomendou-lhe as suas prendas. Se falou em Rua da Harmonia, foi por sugestão do bairro de onde vinham, e se disse que trouxeram um moço da Rua dos Inválidos, é porque, naturalmente, transportara de lá algum, na véspera, talvez o próprio Carlos Maria, ou porque lá morasse, ou porque lá tivesse a cocheira. Qualquer outra circunstância que lhe ajudou a invenção, como as reminiscências do dia, servem de matéria aos sonhos da noite. Nem todos os cocheiros são imaginativos. Já é muito consertar farrapos da realidade. Resta só a coincidência de morar na Rua da Harmonia, uma das costureiras do luto. Aqui, sim, parece um propósito do acaso, mas a culpa é da costureira, e não lhe faltaria casa a mais para o centro da cidade, se quisesse deixar a agulha e o marido. Ao contrário disso, ama-o sobre todas as coisas desse mundo, e não era razão para que eu cortasse o episódio, ou interrompesse o livro. Das reflexões de Sofia, é que não há que explicar, todas tinham o pé da verdade. Era certo e certíssimo que Carlos Maria não correspondera às primeiras esperanças, nem às segundas e terceiras, porque as houve em quadras diversas, ainda que menos verdes e bastas. Quanto à causa disso, vimos que Sofia, à míngua de uma, atribuiu-lhe sucessivamente 3. Não chegou a pensar em alguns amores que ele, porventura, trouxesse e lhe tornassem insípidos quaisquer outros. Seria uma 4ª causa e talvez a verdadeira. Durante alguns meses, Rubião deixou de ir ao Flamengo. Não foi resolução fácil de cumprir. Custou-lhe muita hesitação, muito arrependimento. Mais de uma vez chegou a sair com o propósito de visitar Sofia e pedir-lhe perdão. De quê? Não sabia, mas queria ser perdoado. Em todas as tentativas desse gênero, a lembrança de Carlos Maria fazia-o recuar. De certo ponto em diante,
Foi o próprio lapso do tempo que o tolheu. Era esquisito aparecer lá um dia, como um triste filho pródigo, unicamente para suplicar o calor dos belos olhos da dona da casa. Ia ao armazém visitar o Palha, e este, ao fim de 5 semanas, reprochou-lhe a ausência. E, passados 2 meses, perguntou-lhe se era formal propósito. Tenho tido muito que fazer, acudiu Rubião. Esses negócios políticos tomam todo o tempo a uma pessoa. Vou lá domingo. Sofia aparelhou-se para recebê-lo. Espiaria a ocasião de lhe dizer o que era a carta, jurando por todas as coisas santas para que ele visse que a verdade não era contra ela. Planos perdidos. Rubião não compareceu. Veio outro domingo, vieram outros domingos. Não obstante, Sofia remeteu-lhe um dia a subscrição para as Alagoas e ele assinou 5 contos de réis. É muito, disse-lhe o sócio, no armazém, quando ele foi lhe levar o papel. Não dou menos. Mas olhe, que pode dar muito sem dar tanto. Parece-lhe, então, que essa subscrição é feita entre meia dúzia de pessoas. Anda nas mãos de muitas senhoras, de alguns homens. Está nos mostradores das lojas, na praça do comércio, etc. Assine menos. Como, se está escrito? Destes 5, pode-se fazer muito bem um 3. 3 contos já é uma boa assinatura. Há maiores, mas são de pessoas obrigadas pelo cargo ou pelos milhões. O Bonfim, por exemplo, assinou 10. 10 contos. O Bião não pôde reter um risinho irônico, abanou a cabeça e não recuou dos 5 contos. Só emendaria escrevendo algarismo 1 atrás, 15 contos, mais que o Bonfim. Seguramente que pode dar 5, 10 ou 15 contos, tornou Palha. Mas o seu capital precisa cautelas. Você está entrando muito por ele. Repare que já lhe rende menos. Palha era agora o depositário dos títulos de Rubião, ações, apólices, escrituras, que estavam fechados na burra do armazém. Cobrava-lhe os juros, os dividendos e os aluguéis de 3 casas que lhe fizera comprar algum tempo antes. Havia o preço, e que lhe rendiam muito. Guardava também uma porção de moedas de ouro, porque Rubião tinha mania de as colecionar, para contemplação. Conhecia, mais que o dono, a soma total dos bens, e assistia aos rombos feitos na caravela, sem temporal, mar de leite. 3 contos bastavam, insistiu ele, e provou a sinceridade pelo fato de ser justamente marido da fundadora da comissão. Mas o Rubião não desistiu dos 5. Aproveitou a ocasião para pedir-lhe mais 10. Precisava de 10 contos. Palha coçou a cabeça. Você, desculpe, disse ao cabo de alguns instantes, mas para que é que os quer? Não está certo que vai perdê-los ou arriscá-los ou menos? Rubião riu da objeção. Se eu estivesse certo de que os perdia, não vinha buscá-los. Pode ser arriscado, mas não é sem arriscar que se ganha. Preciso deles para um negócio. Quero dizer, 3 negócios. 2 são empréstimos seguros e não passam de 1 conto e 500. Os 8 contos e 500 são para uma empresa. Por que abana a cabeça, se não sabe do que se trata? Por isso mesmo. Se você me consultasse, se me dissesse que empresa e que pessoas eram, eu veria logo se podia arriscar-se. E receio muito que nada preste, a não ser o dinheiro que quer perder. Lembra-se das ações daquela companhia União dos Capitais Honestos? Disse-lhe logo que esse título era enfático, um modo de embair a gente e dar emprego a sujeitos necessitados. Você não quis crer e caiu. As ações estão por baixo, e já esse semestre não há dividendos. Pois venda justamente essas ações. Contento-me com o sólido. Ou então dê-me a caixa da nossa casa. Passo logo por aqui, se você quiser. Ou mande-me lá Botafogo. Calcione umas apólices, se lhe parece melhor. Não faço nada. Não dou os 10 contos, atalhou fogosamente o Palha. Basta de ceder a tudo. O meu dever é resistir. Empréstimos seguros? Que empréstimos são esses? Não vê que lhe levam o dinheiro e não lhe pagam as dívidas? Sujeitos que vão ao ponto de jantar diariamente com o próprio credor, como um tal Carneiro, que lá tenho visto. Os outros não sei se devem também. É possível que sim. Vejo que é demais. Falo-lhe por ser amigo. Não dirá algum dia que não foi avisado em tempo. De que há de viver se estragar o que possui? A nossa casa pode cair. Não cai, acudiu Rubião.
pode cair, tudo pode cair. Eu vi cair o banqueiro solto em 1864. Rubião remoía os conselhos do sócio, não por serem bons nem prováveis, mas por achar neles uma intenção maviosa, revestida de forma crua. Agradeceu-os de coração, mas rejeitou-os. Precisava dos 10 contos. Podia ter mais tento dali em diante, e afirmava-lhe que seria menos fácil. De resto, possuía de sobra, tinha dinheiro para dar e vender. Para vender só, emendou a Palha. E depois de um instante, bem, agora é tarde, amanhã levo-lhe os 10 contos. E por que os não há de buscar lá a nossa casa ao Flamengo? Que mal lhe fizemos nós? Ou que lhes fizeram elas? Porque a zanga parece ser com elas, visto que o vejo aqui. Que foi? Para castigá-las? Concluiu rindo. Rubião desviou os olhos do sócio, cuja palavra lhe parecia afiada de ironia, como de pessoa que soubesse tudo, e ri-se dele. Quando lhe os tornou, viu o mesmo semblante interrogativo e respondeu: não me fizeram nada. Lá irei amanhã à noite. Vá jantar. Jantar não posso. Tenho uns amigos em casa, vou de noite. E querendo rir, não as castigue, que não me fizeram nada. Alguém o possui, refletiu Palha logo que ele saiu. Alguém por inveja das nossas relações. Também pode ser que Sofia lhe fizesse alguma para arredá-la de casa. Rubião assomou outra vez a porta, e não tivera tempo de chegar à esquina. Voltava para dizer que, precisando do dinheiro cedo, viria buscá-lo ao armazém. De noite iria então visitá-los. Precisava do dinheiro até as 2 horas da tarde. E nessa noite, Rubião sonhou com Sofia e Maria Benedita. Viu-as num grande terreiro, apenas vestidas de saia, costas inteiramente despidas. O marido de Sofia, armado de um azarrogue de 5 pontas de couro, rematando em bicos de ferro, castigava-as despiedadamente. Elas gritavam, pediam misericórdia, torciam-se, alagadas em sangue. As carnes caíram-lhe aos bocados. Agora, por que razão Sofia era imperatriz Eugênia? Maria Benedita, uma aia sua. É o que não sei dizer com exatidão. São sonhos, sonhos, penzeroso, exclamava o personagem do nosso Álvares de Acevedo. Mas eu prefiro a reflexão do velho Polônios, acabando de ouvir uma fala tresloucada de Hamlet. Desvario, embora lá tenha o seu método. Também há método aqui, nessa mistura de Sofia e Eugênia, e ainda há método no que se lhe seguiu, e que parece mais extravagante. Sim, Rubião, indignado, mandou logo cessar o castigo, enforcar o Palha e recolheu as vítimas. Uma delas, Sofia, aceitou um lugar na carruagem aberta que esperava pelo Rubião, e lá foram a galope, ela garrida e sã, e ele glorioso e dominador. Os cavalos, que eram 2 à saída, eram daí a pouco 4 belas parelhas. Ruas e janelas cheias de gente, flores chovendo em cima deles, aclamações. Rubião sentiu que era o imperador Luís Napoleão. O cachorro ia no pé aos pés de Sofia. Tudo isso acabou sem fim, nem fracasso. Rubião abriu os olhos. Talvez alguma pulga o mordeu. Qualquer coisa. Sonhos, sonhos, penzeroso. Ainda prefiro o dito de Polônios. Desvario, embora lá tenha seu método. E a gente conclui aqui. Então, vocês viram aí que, né? Tá esquisito, né? O Rubião tá esquisito, né, gente? O que será que ele quer tanto dinheiro? Tá, ele explicou que é pra fazer um empréstimo e tal, mas... não sei se vai dar certo isso não, hein? Ele, né? Tá dando assim muito, né? Sem pensar muito, não. Acho que vai dar ruim pra ele sair. Bom, eu espero que vocês estejam gostando, tá? Da leitura. Continuem acompanhando, tá? Amanhã eu volto pra continuar a leitura. A gente, mais um pouquinho a gente conclui, a gente termina. Falta pouco, tá? Então amanhã, 10º dia, mesmo horário, 6 horas da tarde, aqui no canal Língua e Literatura. Beleza, gente? Não deixa de acompanhar, então, e de compartilhar e de deixar seu like, tá bom? Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!